Seleção Sport TV, agora para falar do Botafogo. Quem traz as informações é a repórter Lisandra Trindade. Olá, Barreto, amigos do Seleção, boa tarde a todos que nos assistem. Botafogo treinou hoje pela manhã aqui no estádio Newton Santos, se preparando para a partida com o Atlético Mineiro, domingo, lá no Independência, em Belo Horizonte. Para esse jogo, o time não vai poder contar com o meia Marcos Vinícius e o volante Rodrigo Lindoso suspensos. Então, Léo Valência e Matheus Fernandes devem ser os substitutos. A gente está aí há pouco mais de um mês para o fim do Campeonato Brasileiro. Os clubes já estão pensando no ano que vem e os planos de Corinthians e Grêmio podem afetar diretamente o Botafogo. Ontem, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, confirmou que as portas do clube paulista seguem abertas ao Roger. Artilheiro do Botafogo na temporada, com 17 gols, Roger que está se recuperando da retirada de um tumor no rim e já avisou que quer voltar a treinar o mais rápido possível. O contrato dele com o Botafogo vai até dezembro. As negociações para a renovação estão interrompidas enquanto ele se recupera, mas o Botafogo diz que continua interessado em renovar com o jogador. Enquanto isso, o Corinthians fica ali na expectativa de uma resposta. E o Grêmio quer o atacante Guilherme de volta. Guilherme chegou por empréstimo ao Botafogo para essa temporada, tem sido um jogador importante, muito utilizado no segundo tempo dos jogos para dar mais velocidade ao time. O Botafogo gostaria de mantê-lo, mas não quer arcar com o custo de 4 milhões de reais, que é o que o Grêmio pede para vender o jogador. Então, esse aí, provavelmente, Barreto, o Botafogo não vai conseguir segurar. Rapaz, obrigado, Lisandra. O Botafogo nem acabou ainda a luta para fechar o ano. A luta para conseguir a vaga mais uma vez na Libertadores. A vaga direta, que é o objetivo dele, ele não fala, mas é. Ele está querendo ir para o G4, porque ele conhece, eu falei ele porque o Jair Ventura foi saindo do ônibus ali. Ele conhece melhor do que ninguém o perrengue, que é uma pré-Libertadores. Botafogo nem acabou essa luta ainda e já começa a lutar para manter o... E é o próprio Jair, inclusive, que vai ser, né? Vai ser figurinha premiada do mercado de treinadores e os jogadores. Esse é um desafio que a diretoria do Botafogo vai ter. E o próprio Jair falou aqui na terça-feira, quando veio... Diretoria nova, né? A nova diretoria. Que é a de manutenção do elenco. Primeiro, manter o Jair. Segundo, manter o elenco, é claro que com devidos reforços dentro da realidade do clube, não tem como fazer loucura, mas tentar manter o maior número possível de jogadores, porque o próprio técnico já reivindicou isso, ele falou aqui, sentado nesse sofá. Para esse jogo com o Atlético Mineiro, o Marcos Vinícius é um desfalque importante, porque contra o Corinthians jogou muito bem. E eu tenho... O Caio pode me explicar isso aqui, é uma curiosidade, Caio. O Léo, o chileno, é um jogador que deve ter 1,65 m, 68 e vai dizer que tem 1,70 m, que eu conheço bem essa história. O cara diz que tem 1,70 m, mas tem 1,65 m. Agora, o que eu não entendo é por que um jogador com a perninha tão curta... Famoso mentira, né? Gosta de jogar em velocidade. Por que não procura tocar, se deslocar? Você consegue explicar isso? É porque a gente sempre acha que dá para fazer mais do que a gente tem condição. É do ser humano. Eu achei ele bom jogador, né? Ele é habilidoso, bate bem na bola e tal. Mas você já te chamou a atenção isso? Que ele gosta de dar uns dribles de velocidade? E aí a passada larga, o jogador, o marcador, no caso, vai chegar primeiro. Eu acho que faz um pouco parte da adaptação ao futebol brasileiro, de uma sequência de jogos... dele entender justamente isso, né? E os companheiros dele entenderem o jeitão dele de jogar, de repente buscar uma aproximação, não tentar só a jogada individual. Mas nessa toalhinha, que ano que tá tendo o Botafogo, gente? Eu renovaria primeiro com o Jair. Primeiro, todos o Jair, o contrato já está renovado. Então meio tem contrato até 2018. O Botafogo tem que cuidar de não perder. E como é que a torcida, meia dúzia de torcedores, ainda tem coragem de cobrar o clube no aeroporto? Pula isso, porque não tem legitimidade. Eu tenho carinho pelo Botafogo, foi meu último clube como profissional. Cara, eu vejo a entrega desses caras em campo, com todas essas limitações de elenco, e tudo que o Botafogo alcançou nessa temporada. Cara, você tem que enaltecer, tem que valorizar essa campanha. Eu tenho o maior respeito e admiração pelo presidente do Botafogo. Tirando as questões com o Flamengo, parece que foram diluídas com o tempo. Até no Seleção. Aquelas coisinhas, né? Exatamente. Aqui com a iniciativa do programa,
Exatamente, iniciativa do programa de diminuir aquela coisa. Picuinhas. Aquela coisinha aí, me dá que eu pego, eu quero. Tá, beleza, passou isso aí, tá ótimo. A gestão que ele tem feito no Botafogo é excelente. Agora, ele não sei de que forma, eu não tenho a varinha de condão e nem tenho a solução nesse momento, mas talvez o Botafogo precisasse dar um outro passo agora, que seria qualificar e dar condições para o Jair voar mais alto. Porque vai chegar um momento que o Jair vai ser tão cobrado pelo que ele já fez, isso vai acontecer com o Carille se ele não for campeão. Claro. Ele vai ser cobrado por algo que ele apresentou e depois, no final, talvez não tenha conseguido dar conta. Mas vai ser cobrado por isso. E o Jair também. Então, talvez seja a hora de todos os botafoguenses, lá no Conselho Deliberativo, os conselheiros, o departamento de marketing, o próprio presidente, que eles pudessem fazer um esforço para dar ao Botafogo 5 titulares e 5 reservas de fato diante desse quadro de jogadores que estão indo embora, que talvez não fiquem no Botafogo para o ano que vem. Para que esse time de fato consiga brigar lá em cima ano que vem. Massini, qual é a principal fonte de renda de um clube brasileiro, tirando venda de jogador? A televisão, né? O Botafogo já pegou adiantamento dos direitos de TV. Hoje em dia se chama de luvas isso. A solução, Massini, passa por... Provavelmente, é claro que entra aí, desculpa, Paulo, só para fechar, entra a premiação de Libertadores, mas provavelmente estamos falando de um orçamento que vai ser menor. Você tem que... O próximo presidente do Botafogo, eu não tenho esse número fechado aqui, mas assim, partindo do óbvio de que o Botafogo não vai ter a sua receita principal, mas que pode ter uma compensação com premiação, que nunca acompanha, a premiação de uma competição não equivale ao que o clube recebe de direito de TV, eu imagino que a receita do próximo presidente do Botafogo seja menor do que a que teve o Carlos Eduardo. Vai ter que ir ao mercado, quer dizer, investir no programa de sócio-torcedor, acontecendo uma recuperação econômica no Brasil, você também vê se consegue sensibilizar um patrocinador que consiga te dar mais equilíbrio. Agora, e aí tentar sempre trabalhar com um time competitivo. Elenco caro. Então, Diga, Paulinho. Não, pode falar, Paulinho. Que elenco caro não tem como um time com a situação financeira do Botafogo, e vamos dizer, né, com a situação financeira da maioria dos clubes em atividade no país. Você tem exceções, que é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, que hoje está numa situação financeira mais confortável, o Cruzeiro, enfim, mas não, a maioria tem que trabalhar com orçamento limitado e aí ter que ter um olho muito apurado para dar o tiro certo no mercado na hora de contratar. E tem o preço do sucesso também. Para manter o Jair, para continuar do jeito que está, vai ter que gastar um pouquinho mais. Sim, claro. Então, Vila, isso aí essa que é a questão. Agora, você foi cirúrgico nesse ponto. O sucesso pesa também, né? Porque esses caras começam a custar mais caro para serem mantidos. Exatamente. Agora, pensando aqui uma coisa, eu fico imaginando se eu fosse empresário, seria um fracasso total, mas recentemente eu vi um dirigente do Fluminense dizendo nesses WhatsApp aí, que um áudio que vazou, que a situação do Fluminense era terrível e tal, não sei o quê. Pois é. Agora, imagina o seguinte, quantos milhões de torcedores tem do Botafogo no Brasil? Vamos imaginar que sejam 2 milhões. Eu não sei, eu vou dizer 2 milhões. Qual empresa nesse país não gostaria de ter um cadastro com 2 milhões de pessoas? Sabe, eu acho que também... É que esses 2 milhões só tem na pesquisa também, né? Não, tudo bem. Então cai para 500 mil. 500 mil. Sabe, ficar também sentado, achando que não tem dinheiro, que a crise, que não sei o quê. Se o Jair for embora, porque não tem um projeto, não tem dinheiro, aí vão criticar o Jair ter saído do Botafogo, né? Mas ele tem que pensar nele também. Também. Que o contrato dele termina no final de 18. Mas disse aqui pra gente, vamos ficar com a informação que a gente tem, sentado aqui onde está o Paulo César, que o objetivo dele é ficar no Botafogo. Aliás, ele nem falou em objetivo. Ele disse, eu tenho contrato até 2018. Então, e torço pela manutenção do elenco. Exatamente.